já ofertamos e agora é a hora da poderosa palavra de Deus. E olha o que Apocalipse fala lá. O que João fala em Apocalipse, né? Bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurado? A Bíblia diz muito bem o que é uma pessoa bem-aventurada. É uma árvore plantada junto à água. Ela está sempre verdinha, né? Nunca está triste, nunca está seca. Assim é o homem e a mulher. Quando ele fala o homem, quando ele fala a pessoa, em geral a igreja dele. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que escutam a palavra dessa profecia, porque o tempo está próximo. Aí Deus escolheu hoje esse vaso aqui, o nosso pastor vai estar trazendo a palavra, né? Eu gosto muito desse cara. Cabeça branca, já a experiência, aqui é a experiência, viu? Que Deus abençoe a ele, interceda para cá, junto com a mão. É a idade, é a idade. É a idade. E eu que não tenho mais nenhum cabelinho desse, quero glória. Senhor, aqui teu servo, Pai, que vai estar aqui trazendo a tua poderosa palavra. Essa palavra que ainda salva, que ainda liberta, que ainda, meu Deus, cura. Embora muitos não acreditem mais na tua vinda, embora eles não acreditem mais, meu Deus, no arrebatamento. Mas a tua palavra diz assim, nós acreditamos, porque ela é a verdade. Usa o teu filho uma vez mais, meu Deus, para que essa palavra venha ficar tatuada, grudada, meu Deus, escondida no nosso coração, para nós não andarmos tropeçando, meu Deus, e pecando contra ti, porque Davi diz que ele escondeu, ele guardou a tua palavra no coração para não pecar, meu Deus, assim seja conosco agora, meu Deus, usa teu filho no abrir e no fechar de teus lábios, porque dele mesmo não pode sair nada se não vir do Senhor, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Boa noite a todos, paz e graça. Todos recebam aí o abraço do Senhor Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida em particular. Que Deus possa derramar muitas bênçãos hoje sobre cada um de vocês que vieram receber algo da parte de Deus. Se você está esperando alguma coisa da parte do homem, você não vai receber nada. Então, que você se ligue nesses 30, 40 minutos para que você possa compreender algo que o Senhor tem sempre para nos revelar através das Escrituras Sagradas. Tudo que nós precisamos na vida para sermos bem-sucedidos, irmãos, está dentro desse livro. Aqui é o livro onde está o código da vida e o código da morte, né? Onde nós podemos muitas vezes escolher a maldição e as bênçãos. Então tudo que a gente precisa está na Bíblia. Ela é a nossa bússola, ela que nos guia em vários caminhos. E a palavra que eu quero trazer hoje, já trouxe uma vez aqui. Logo que a gente chegou aqui, a gente tentou sempre estar implantando um alinhamento da nossa vida, para que a gente viesse a nos entender primeiro, para que a gente possa então compreender as outras pessoas. E a gente então falou muito sobre o domínio do nosso corpo, como o próprio Paulo fala na Bíblia, sobre a anatomia do corpo, né? Você precisa se conhecer muito, você precisa se entender muito para que você venha vencer todas as dificuldades que vêm sobre a sua vida. A gente que sabe muito bem, obrigado, que não é fácil você ter relacionamentos, não é fácil você hoje viver numa sociedade cheia de conflitos, cheia de problemas, seja essa sociedade, né, aonde você trabalha, seja essa sociedade entre os seus familiares, seja essa a sociedade dentro da sua casa. E a gente sabe que não é fácil, né? Casamento, família, nunca foi fácil, né? Mas a Bíblia nos ensina a amar a família, e a família é um princípio de Deus, né? É um projeto de Deus. Portanto, por isso que é importante a família. Então, nós com certeza precisamos vencer todos os obstáculos para continuar vivendo como família. Então, a família significa o que, irmãos? A comunhão, a multiplicação, não é? Uma geração aonde Deus construiu para que nós possamos ser adoradores dele. Essa foi a finalidade de Deus para com vocês, para com todos nós, seres humanos.
A família é um projeto de Deus. Olhe para alguém que está do seu lado aí e diga: que bom que você veio. Ah, mãe. É tão bom, né? A gente de repente rever os amigos, né? Que faz tanto tempo que a gente não vê. Faz só 7 dias, a gente só se vê aos domingos praticamente. Quando eu olho para o Davi, assim, dou um abraço do Davi, né? Porque quase a gente não se vê, né? Eu dou um abraço nele, bem apertado. Eu digo: que bom que você veio, né? Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 22, 37, Jesus falando, diz assim: e disse então Jesus: amará o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro mandamento, né? E o segundo semelhante é este: amará o teu próximo como a ti mesmo. O que nós percebemos aqui nesse texto? Que há 3 palavras em destaque aqui, que é: amará a Deus de todo o seu coração, amar a Deus de toda a sua alma, e também amar a Deus de todo o teu pensamento. Ou seja, não dá para amar a Deus parceladamente. Não dá para amar a Deus parceladamente. Ou você ama Ele por inteiro, ou não ama. Senão vai ficar algo no ar. Então aqui o Senhor está nos ensinando algo, irmãos, que é exatamente sobre um princípio de sustentação. O que é o princípio de sustentação? É o seu corpo, é o espírito e é a sua mente. Elas precisam estar andando juntas, senão a gente não vai se entender. Amém? Então nós precisamos estar andando junto para que haja entre nós esse equilíbrio. Foi o que a gente tentou e está fazendo durante todos esses tempos dentro do ministério. É tentar equilibrar o nosso corpo com a nossa mente e com o Espírito Santo de Deus. Se estiver assim, estaremos nós alegres. Você não precisa se esforçar muito para louvar, porque quando você está no Espírito, o louvor flui naturalmente. Você não precisa nem se esforçar muito para pregar, porque se você estiver no Espírito, com a mente atenta a Deus e os seus pensamentos voltados para Deus, e o seu corpo voltado para o Senhor também, a palavra flui naturalmente. Não precisa de tanta teologia, não precisa de tanta intelectualidade para você trazer uma palavra tão simples, que é esse texto que eu acabei de ler. Isso é simplesmente o primeiro mandamento, que é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então a palavra está bem clara: você só vai amar a Deus e só vai amar o seu próximo se você se amar primeiro. Por isso que você precisa então conhecer a sua mente, o seu corpo e a alma, né? Essas 3 coisas são o que nos sustenta. Uma vez eu peguei esse exemplo aqui de um tripé que tem 3 pés. Um depende do outro para ficar em pé. Se eu tirar um desses pés aqui desse tripé, o que vai acontecer? Esses microfones vão cair. E assim também somos nós. Amém, irmãos? Olha só o que diz a palavra em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 7, quando se trata da nossa mente. Olha só: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, né? Porque os que segundo são a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então quem está ligado na carne, com certeza está, né, voltado para a carne.
Aí vem as confusões, vem as contendas, vem as brigas, porque você não está no Espírito. Não é verdade? Então, esse autocontrole nós precisamos ter muito acerca da nossa mente. É dela que nós precisamos cuidar. É dela que nós precisamos fazer terapia, né? Nós nos preocupamos com todo o corpo, com toda a parte do corpo. Você vê que as academias estão superlotadas de pessoas, de mulheres, de homens, né? Moldando o corpo, moldando o físico, tomando alguns remédios, né, para ficar mais bonito. Mas quase ninguém cuida da mente, quase ninguém cuida da sua cabeça. Só vai cuidar da cabeça depois que enlouquece. É um fato, é um caso. São as experiências que nós temos. As pessoas só procuram um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista quando estão muito doidos. Essa é a verdade. E você não precisa procurar nenhum psicólogo, nenhum psicanalista, nenhum psiquiatra, porque você já tem o melhor de todos os psicólogos, psiquiatras e psicanalistas do mundo, que é Jesus. Esse que nos ensina, né, como a gente precisa administrar a nossa mente. Então, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. É um princípio? É um princípio. É um princípio da carne, que nós precisamos o quê? De certa forma, saber administrar. O que diz sobre as obras da carne? Gálatas 5, versículos 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestadas pela imoralidade sexual, são adultério, fornicação, impureza, lascívia, feitiçaria, idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, angústia, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. São essas que são os princípios da carne. E às vezes a gente cai na carne, né? Quando a gente briga, a gente, irmão, eu caí na carne. E é verdade. A gente acaba caindo na carne porque não está sabendo administrar o nosso corpo. Não está sabendo administrar esse princípio de sustentação, que é a mente, o corpo e a alma. A nossa mente, queridos, funciona como uma torre de quê? De controle. A nossa cabeça é assim, é como uma torre de controle. Ela está percebendo tudo, ela está vendo tudo. Eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo. E no nosso cotidiano é a mesma coisa. E a nossa mente é responsável de armazenar milhões de dados, irmãos. Assim como o computador também é. E Paulo fala muito bem disso. Cuide da mente. Cuide da sua cabeça. Não sobrecarregue o vosso coração com as coisas desse mundo, com bebedeira, com embriaguez, né? Tenha uma mente voltada para o bem, ou seja, ele nos ensina a administrar a nossa mente. Então não adianta você administrar certas áreas da sua vida, o seu corpo maravilhoso, bonito, se não administrar a sua mente. Você precisa estar com a sua mente voltada para Deus. E quando nós falamos que a nossa mente é uma torre de controle, com certeza está guardada dentro dela algumas coisas lá no passado que impede a nossa vida com Deus hoje. Principalmente na nossa família. Quantos de nós às vezes não estamos ainda nos comunicando bem como irmão, como pai, como mãe, como filho? Por que muitas vezes há algumas coisas guardadas dentro de nós que não conseguem nos trazer a paz dentro do nosso lar? E por que muitos casamentos fracassam antes do tempo? E por que muitas famílias dão primeiros sinais de fracasso antes do tempo? Por quê? Porque simplesmente não estão sabendo administrar sua mente. Estão armazenando dentro delas coisas que não é para armazenar. Que fique o rancor, mas que saia o rancor.
Que venham as confusões, mas que saiam as confusões. Você não pode guardar, que isso vai fazer mal para o seu coração. Vai lhe trazer doença, vai lhe trazer diabetes, uma série de coisas quando você armazena dentro da sua mente coisas que são lixo e vem fazer com que mais tarde você adoeça e seja então um empecilho para o sucesso da sua casa, para o sucesso da sua família. Por isso que é muito importante você desabafar sempre. Não guarde nenhum rancor, não guarde dentro de você aquilo que você queria falar, mas não tem coragem de falar. Fale, sem machucar, mas fale. Como a nossa mente é uma torre de controle, como a mente é um HD, né? Ela guarda milhares de dados. E às vezes a gente está cheio de coisas aqui dentro do nosso coração, sim ou não? Amém, né? Quantos de nós aqui não está armazenando culpa, angústia, ansiedade, feridas? Ferida que cada vez mais vem crescendo dentro de nós, irmãos. Por falta de perdão, por falta de entendimento. E uma família ela não pode crescer assim. Ela não pode crescer nesse princípio, porque senão um dia ela vai cair. Um dia a bomba vai estourar e você não vai entender. Até as paixões, até os sentimentos, né, irmãos? Às vezes a gente guarda dentro de nós. A primeira namorada, o primeiro namorado, o primeiro beijo, o primeiro perfume, eu sempre falo isso. Mas como fica dentro da nossa mente, irmãos? E às vezes nos faz mal. Medo, né? Quem tem medo aqui? Quem tem medo? Todo mundo é corajoso nessa igreja? Quem tem medo de escuro aqui, irmão? Eu tenho medo de escuro, não sei porquê, né? Quem tem medo, irmãos? Nós somos medrosos às vezes quando estamos diante de uma grande dificuldade, de um grande problema. Mas Deus é habilidoso em tratar problemas desse tipo, quando Ele toma a nossa mente e vai fazendo com que ela venha se acostumando com o problema. E o problema nunca começa grande, ele começa pequeno. E às vezes sem perceber o problema está desse tamanhão, né? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então cuide da sua mente, cuide da sua torre de controle, porque você tem observado tantas as coisas e tem guardado tantas coisas dentro de você. Tudo que Deus quer com vocês é que vocês floresçam, vocês mulheres. Fiquei tão feliz, as mulheres tomaram a iniciativa de fazer algo, né? É tão bom isso. O que significa isso, irmãos? Uma mente voltada para Deus, uma mente voltada para algo, para o crescimento do reino, seja o que for, seja esse painel, seja outro painel, não importa. É Deus trabalhando dentro da sua mente para que você não sobrecarregue ela com coisas do mundo, coisas do passado, com intrigas, confusões. E da mesma forma é o nosso corpo, que você tem que cuidar muito do seu corpo. A gente falaria aqui horas e horas falando do seu corpo, que a gente precisa cuidar. Quando Deus fala bem assim, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, é você cuidar de você, é você cuidar do seu corpinho maravilhoso, né? É você cuidar desse corpo que Deus fez conforme a sua imagem. Olha só que belo, que maravilhoso. O seu corpo, o meu corpo é semelhante à imagem de Deus, irmãos. Mas eu acredito que a imagem de Deus não está cheia de colesterol, nem diabetes, nem de doenças, né? Como é que eu posso cuidar do meu corpo desse jeito? Paulo explica muito bem sobre cuidar do corpo. Paulo por várias vezes, irmão, reclamou para Deus: Senhor, alivia minha dor. Senhor, esse espinho aqui na carne está me atormentando, né? Por várias vezes Paulo deu esse sinal, porque não é fácil você, irmão, cuidar do corpo. Não é fácil. Nós somos desobedientes,
Nós somos fracos muitas vezes porque não conseguimos nem sequer administrar uma criança que muitas vezes domina um pai e uma mãe. Imagina o seu próprio corpo. E qual foi a resposta que Deus deu para Paulo? A minha graça te basta. Então, é natural que o seu corpo, irmão, venha responder. É natural que o seu corpo venha chorar por alguma deficiência, por alguma enfermidade que você está tendo. Por quê? Porque você não está cuidando do seu corpo, não deveria tomar. E o nosso corpo, irmão, é cheio de órgãos, é cheio de nervos, é cheio de membros que dependem um do outro. Assim também como a família chamada igreja, e assim também como a sua família em particular. A sua família é um corpo de 3, de 4, de 5, de 10 pessoas. Assim também como a igreja é um corpo de 100, de 50, de 200 pessoas, é um corpo só. E ela precisa estar nesse alinhamento, nesse princípio de sustentação, para que não venha cair. Senão a gente cai igual o efeito dominó. Por isso que a mente precisa estar alinhada com o corpo. Tem gente que diz bem assim, um ditado popular diz: ele está com o pensamento lá na lua, né? Pessoas que estão vivendo no mundo da lua, bem fora da realidade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 ao 20 diz: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos membros. Então o seu corpo não é feito de um só membro, e sim de muitos membros. Por isso que você tem que ter piedade do seu corpo, né? Não adianta você, irmãos, cuidar da sua parte estética, da sua parte física, aonde por dentro está tudo cheio de defeito, né? Nós mesmos homens, né, irmão, não estamos cuidando bem do nosso corpo, porque comemos muito, comemos além da conta, né? Isso é sério, é seríssimo. Tem vários textos da Bíblia que falam como cuidar do corpo, porque o corpo, infelizmente doente, não vai poder administrar o restante do corpo, que é a mente e o espírito. Assim também a igreja. Se entre nós tiver alguém, irmão, com sintomas de indiferença, que não esteja de acordo com o que está acontecendo, criando problema por corpo, com certeza vai ter um problema. É como se fosse um espinho, que eu sempre falo aqui, no seu dedo. Quando você pisa no chão, muitas vezes um espinho entra no seu pé. Alguém já pisou no espinho? Não percebe depois, percebe só depois, aliás, e vê que tem algo estranho no seu corpo, porque o nosso corpo não tem como guardar nenhum objeto estranho dentro dele. Assim é o nosso corpo. E o apóstolo Paulo dizia: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Perceba que mesmo um membro seu dizendo que não faz parte do corpo, mas mesmo assim ele faz parte do corpo. Não tem para onde escapar. Se você casou com uma pessoa e aquela pessoa tem uma sogra ou tem um sogro insuportável, você vai ter que amar ele de qualquer jeito, porque ele faz parte do corpo, embora seja um parente distante. Você está me entendendo? É assim que funciona a logística de Deus. E na maioria das famílias existe uma série de pessoas que não se entendem. Tem os mais chatos, tem os menos chatos, tem aqueles que bagunçam a casa, que chegam na sua casa para passar um final de semana, passam uma semana, né? Chegam na cara de pau para almoçar, aí janta, almoça, toma café no outro dia e não quer mais sair da sua casa. Parente a si mesmo, irmãos. Parente a si mesmo.
A minha mãe lá em Manaus tinha um irmão, ele tinha 12 filhos, né? Era 12 sobrinhos. Toda vez que ele ia passar um tempo na capital, ele vinha sozinho, né? Mas com 2, 3 dias ele começava a mandar trazer a turma. Aí trazia 2, trazia 3, quando a gente ia ver, a casa estava toda tomada de parente. Pensa só, né? Já aconteceu isso com vocês? Mas eu amo a minha família. Diga, eu amo a minha família. Mesmo com esses atropelos, mesmo com esse desequilíbrio, mesmo com a sogra chata, com o sogro chato, mas eu amo a minha família, irmãos, porque família é um projeto de Deus. Então você precisa saber administrar, porque não sou mão, mas pertenço ao corpo. Nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, muitos membros, mas um só corpo. A gente fala de uma forma que esse apóstolo Paulo era um poeta da anatomia, né, irmãos? Olha a forma que ele fala, irmão. Isso aqui dá uma poesia. Ou seja, resumidamente, às vezes o próprio corpo não suporta, sabe? A mão não suporta esse dedo. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse assim, mas cara, para que tanto dente, né? Porque o nosso dente não é igual de tartaruga, que é só um, né? Tantos dentes aqui só para dar trabalho, dar dor de dente, tem que arrancar dente, colocar chapa, porque não seria só uma? E nós estaríamos acostumados, né? Para que tanta mão? Porque a nossa mão não poderia ser igual de pato, né, irmão? Para que tantos dedos? Principalmente as mulheres que gastam dinheiro fazendo a unha, tem que fazer 20 dedos, irmão. Misericórdia. Pensa só, né? Essa anatomia de Deus, irmão, deixa a gente meio louco. Mas assim é Deus. Assim é a maravilha de Deus, que nos construiu das entranhas da terra, do pó da terra, irmãos. Assim Deus nos construiu. Deus é um artista. Ninguém explica a Deus, né, Davi? Ninguém explica a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não estou conseguindo ver aquele relógio ali, deixa eu ver. Ah, é cedo, 19h30. Perceba algo do nosso corpo, irmão. Nós estamos falando aqui do nosso tripé, do nosso princípio de sustentação, que é a mente, o corpo e o espírito. Só que o nosso corpo, ele é responsável por todos esses membros, que muitas vezes, incontroláveis, né, pelos seus pensamentos, fazem as coisas erradas. Como por exemplo, a mão. Muitos apontam, muitos roubam, mas muitos profetizam em nome do Senhor Jesus, né? A mão tem uma finalidade tão grande, não é só de você comer, não é só de você pegar, não. A mão tem outras finalidades dentro do corpo humano, que é de adorar a Deus. Você tem como você adorar assim, né? Se você tem 2 mãos, por que não estender as mãos para o Senhor? Estenda as mãos para o Senhor. Profetiza em nome do Senhor Jesus. Então, além das suas mãos, tem os pés, aonde o Senhor diz: ide por todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como você iria se você não tivesse esses pés? Esse é o corpo maravilhoso que às vezes a gente usa para fazer certas coisas estranhas. E o olho, irmãos, os olhos que Deus nos criou, um olho comparado ao dele, que a Bíblia diz que os olhos de Deus são como tochas de fogo. E às vezes os nossos olhos também são como tocha de fogo, né? Olhamos para coisas que não é para nós olharmos. Pegamos a maior arma desse século, chamada celular.
aonde é o caminho do conhecimento, mas é também o caminho da perdição. Segundo a marca, né? Qual é a marca mais famosa que tem a maçãzinha? A Apple, né? Eles não fizeram aquilo à toa. Há quase 30 anos atrás, uma grande legenda no outdoor dizendo: vem aí a próxima marca do século, né? Era a maçãzinha, sabe? É o mundo anunciando, irmãos. Mas essa maçãzinha, esse celular é uma bomba na sua mão se você olhar o que não deve. Isso é para você, isso é para o pastor, é para todos nós. Saiba administrar esse princípio de sustentação na sua vida. Não adianta você sustentar só a sua mente se o seu corpo na hora treme nas bases. Poxa, pastor, eu queria ser tipo o Nick. É o Nick, aquele menino que não tem perna, não tem mão, é Nick, né? Um americano. Nick não tinha perna e nem tinha mão. Ele só tinha os membros e a cabeça, né? E uma vez ele dizendo para Deus: Senhor, por várias vezes eu tentei me matar na banheira que a minha mãe me dava banho. E eu não consegui, porque era tão difícil, porque eu não tinha nem braço, nem tinha mão. Depois de grande, ele começou então a usar a tecnologia, dirige carro, faz um monte de coisa, prega para o mundo todo e dá um testemunho. E depois ele disse: se eu tivesse os 2 braços e as 2 mãos, eu não teria viajado para o mundo todo e pregado a palavra de Deus. Então valorize o que você tem. Valorize os membros que você tem e use ele para a glória de Deus. Use as pernas que você tem, use os braços, use o seu olho para olhar aquilo que é santo, irmãos. Que a gente sabe que não é fácil. Eu sempre conto esse testemunho, não tenho vergonha. Antes de existir celular, existiam muitas bancas de revistas. E a pornografia, irmão, existe há muitos séculos. E era estendida nas revistas da Playboy e de outras revistas. E eu lembro logo que eu me converti, né? Aí eu vi aquelas bancas de revistas assim, era um monte de Playboy. Aí eu ia para o outro lado, né? Eu ia para o outro lado da calçada, para não olhar as revistas, né, irmão? Não é fácil, irmão. Eu ia para o outro lado. Eu estava iniciando a minha vida com Deus e já estava tentando me policiar, porque não é fácil. Agora imagina agora, irmão, é isso aqui, ó. Então, olha, use o seu olho para aquilo que é santo. E Deus descreve isso na Bíblia: é melhor você entrar no céu sem olho, sem uma perna, né? De que entrar no inferno com perna, com braço, com olho, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então tem muitas coisas, irmãos, no corpo que a gente não entende como. É lindo essa anatomia que Paulo descreve aqui. O ouvido, por exemplo. Alguém sabe me dizer qual é o osso menor do corpo humano? Menor ossinho do corpo humano? Aonde ele está? Pesquisa aí. Rápido. É o tipo. Perceba algo interessante. Deus faz o menor osso para que o seu ouvido funcione. E quando Deus disse qual foi o profeta que profetizou sobre o vale de ossos secos, igreja? Ezequiel, muito bem. Quando Deus disse para Ezequiel: profetiza sobre esse vale de ossos secos. Qual foi o primeiro órgão na sua mente? Agora, trabalha a tua mente. Qual foi o primeiro órgão na tua mente que funcionou quando Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos? Qual foi o primeiro osso a se mover? O do ouvido, irmão.
foi o que ouviu. E foram juntando ossos com ossos. Olha que maravilha, o seu corpo. A língua que Deus criou, irmão, não foi só para dar paladar, não foi só para você comer exageradamente, não, mas foi também para você falar de Jesus, do amor de Jesus. A língua que o Senhor cita aqui na palavra, que um membro pequeno vai levar muita gente para o inferno. Me parece que as pessoas saem falando dos outros. Existe isso? Tem não, né, irmão? Ele fala, declara que esse nervo vai levar um monte de gente, irmão, para o inferno. É a língua. É a língua. Não, mestre? É a língua. Se conduz, às vezes, um transatlântico com um pequeno guidão desse tamanhinho, se conduz a rédea de um cavalo brabo. Se conduz. Quantas toneladas tem teu caminhão, João Paulo? 3 toneladas? Meu Deus do céu, 30 toneladas. Mas o João Paulo, com esse físico maravilhoso, com esse corpo que Deus deu para ele, conduz 30 toneladas, com um pequeno guidão, não é não? E com um computador de bordo. Que beleza, né? Língua e ouvido, quando se une, é uma benção. Língua e ouvido, quando se une, é uma benção. Então, muito cuidado com o que você ouve, para você não sair falando besteira por aí. Língua e ouvido é uma bomba, irmãos, mas é uma benção também. Quando você ouve uma bela canção e canta essa bela canção. Mozart, Beethoven era surdo. Beethoven era mudo, surdo. Olha a minha mente, armazenado na minha mente. Beethoven era surdo, mas antes dele ser surdo, ele ouvia. Um dos maiores compositores clássicos do mundo, mas teve um tempo que ele perdeu a audição. Ele fez parceria com uma pessoa que enxergava. E eles faziam música junto. Uma criança enxergava, pegava na mão dele, levava para todo canto, ele não escutava, né? Mas a criança enxergava e dizia, ao canto dos pássaros, ao canto disso, ao barulho das águas. E Mozart, então, escrevia as suas sinfonias, redigida por um garoto que tinha visão. Aproveite cada órgão do seu corpo, ame mais o seu corpo, e principalmente o seu coração. Né? Porque o coração é enganoso. Olha como é grande, né? O corpo da gente tem tanta coisa. O seu coração é enganoso. O próprio profeta falou, né? Recebeu de Deus essa mensagem. Samuel, vocês pensam como vocês, pelas suas intuições, pelo seu coração, mas lembre-se que o coração do homem é enganoso. Por isso que muitas decisões têm feito com que muitos casamentos fracassem, muitas famílias sejam destruídas, acabem antes do tempo. Foi uma simples decisão de um coração emocionado, motivado por algum tipo de empolgação, né? Não se iluda com um rapaz bonito, viu? Não se iluda. E nem moças bonitas, não se iludam. Às vezes Deus lhe dá homens solteiros, né? Às vezes Deus lhe dá uma moça de pouca aparência, não muito bonita, né? Mas por dentro ela tem uma beleza infinita. Amém? Vou finalizar aqui, já estou finalizando para a gente orar, amém? Estou dentro do meu tempo, cadê os músicos para ir para cá? São 19 horas e 48 minutos. Eu vou falar só um pouquinho do Espírito, posso? Da alma. Lembra que a gente falou assim, disse Jesus, para que esse princípio do amor
acontecesse na nossa casa, na nossa família e no mundo, esse princípio é exatamente amar o Senhor de todo o teu coração. Não dá para amar o Senhor somente com a sua alma, não dá para amar o Senhor somente com o pensamento. Eu estou pensando aqui em ir para a igreja, eu estou pensando aqui em amar a Deus, eu estou pensando. Não dá. Tem que amar nesse tripé, né? De coração, alma e pensamento. Assim o Senhor instituiu esse primeiro mandamento. Às vezes a gente só pensa nisso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o mandamento mais importante? Amar a Deus. Qual é o segundo mais importante também? Amar o próximo. Mas a gente esqueceu desse detalhe. Eu tenho certeza que vocês esqueceram que só dá para amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. É por isso que a gente faz maior zorra, irmãos. É por isso que a gente se embaralha. É por isso que a igreja não cresce, por isso que a família tem problema, porque a gente não está fazendo a coisa certa. O espírito, como diz a Bíblia, a alma, está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32, que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne, repita comigo, mas a carne é fraca. O espírito está preparado. Pastor aqui, ó, leu a Bíblia, leu o versículo, estudou, né? Diogo estudou, Emerson, falaram da Bíblia, leram a Bíblia. A Bíblia é um livro fantástico. Quando você lê, você já prega. Então, espiritualmente nós estamos, ó, preparadíssimos, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Nós percebemos isso quando Jesus sobe para orar, né? Sobe para orar. Ali estavam Pedro, Tiago, João, os três ali com ele. Jesus então disse: cara, fica aqui embaixo. Pedro, fica aqui. Tiago, fica aqui. Eu vou orar. Eu preciso ter uma intimidade com Deus. E você fica aqui intercedendo. Fica aqui, por favor, enquanto eu subo. E Jesus voltava. E quando olhava para eles, eles estavam dormindo. E algumas vezes Jesus foi e voltou, eles estavam dormindo. Foi quando ele falou: o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Talvez nessa caminhada que você tem feito, ela tem te cansado. A caminhada, irmãos, que você tem feito, tem te feito mal. Talvez a caminhada, quando no teu casamento, a caminhada que você está fazendo dentro da sua casa, com seus filhos, tem te feito muito mal e tem te cansado muito. Mas isso aí eu quero te dizer que somente é a tua carne, porque dentro de você tem algo que pode crescer muito mais, que vai te sustentar, que é o Espírito. E esse Espírito você precisa ter dentro de você. A sua mente manda o comando, o seu corpo enfraquece muitas vezes, mas o Espírito Santo te fortalece. Essa é a versão da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Foi o que os discípulos ficaram atormentados quando souberam que Jesus teria que partir definitivamente para o céu, ao lado do Pai. E ele disse: olha, vai ficar contigo, com vocês o Consolador. Então vocês não estão só nessa caminhada. Você recebe essa palavra. Você não está só nessa caminhada. Eu vou vencer em nome do Senhor Jesus os desafios que estão vindo para a minha vida. O meu filho precisa se formar. O meu filho precisa ir para a igreja. O meu marido precisa se converter. Vai chegar a hora, vai chegar um tempo onde isso vai acontecer. Porque Deus é justo. Porque Deus é justo, irmãos. Vamos ficar de pé. E a justiça de Deus, ela vai prevalecer. A palavra do Senhor diz claramente, que Ele ouve a oração do justo. Quantos justos tem nessa igreja? Levanta a mão. Aleluia. Se você é mais justo, Deus vai com certeza conceder para você o seu pedido, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que os meninos façam um piano aí para a gente orar para o Senhor. Depois vocês vão adorar.
Depois a gente vai apresentar a filha da Andresa. É hoje, Andresa?